Neste quadro Saúde 10, estarei entrevistando vários médicos de diversas especialidades, tirando todas as suas dúvidas, desde a prevenção até o mais alto diagnóstico. E nessa semana entrevistei o médico, ele que é ginecologista, obstetra, apaixonado pela anestesiologia, Dr. Nazareno Sampaio, presidente da Unicred Fortaleza. Estou ao lado de um grande cidadão, um grande médico, anestesiologista, presidente da Unicred, do Instituto Unicred e responsável pelos projetos de responsabilidade social, Dr. Nazareno Sampaio. Tudo bem, Dr. Nazareno? Tudo bem, Clene. Nessa nossa caminhada, nós escolhemos a profissão de médicos, daí a gente se especializou na anestesiologia, né, que é a arte divina de tirar a dor, né, de aliviar a dor, né, e permitir que o colega cirurgião faça o seu trabalho, né? E aí está a questão fundamental do trabalho em equipe, né? O médico, o cirurgião, o anestesista, o auxiliar, a enfermeira, está todo mundo naquele momento unido, irmanado, trabalhando em cooperação e em união para ajudar o ser humano. E por que a opção pela anestesiologia? A anestesiologia, ela me atrai. Eu gosto muito também de números. Outra paixão minha são números. Daí também porque estamos aqui na Unicred Cooperativa de Crédito. E a anestesiologia tem muitos números. A gente trabalha com muitos números. Quer ver um exemplo aí, quem está nos ouvindo? Na medicina, existe um índice do sangue chamado hematócrito, que é a quantidade de glóbulos vermelhos em relação ao plasma, que é a parte líquida. Muito bem, este hematócrito ideal é 30%. Tem que ter 30% de glóbulos vermelhos e 70% de plasma. Pois bem, no sistema financeiro, a instituição financeira tem que ter um depósito mínimo em dinheiro, que é o glóbulo vermelho, de 25%, né? E 75% de circulando. E o senhor pode estar nos falando quais são as novas técnicas da anestesia? Olha, a anestesia é uma ciência que está sempre em evolução. A gente tem drogas hoje que os anestesiologistas trabalham especificamente para cada uma das funções da anestesiologia. Se você precisa fazer com que o paciente durma, que se chama hipnose, nós temos um medicamento específico. Para dar o relaxamento muscular e não haver movimento e atrapalhar o trabalho do cirurgião, tem o relaxante muscular. E para aliviar a dor, tem o analgésico. E a tecnologia da anestesiologia, entre as muitas coisas, eu destacaria hoje, mais recente, o chamado índice bispectral. O que é isso? É um conjunto de eletroencefalogramas reunidos todos em um só canal que transformou todos aqueles potenciais elétricos do cérebro em um número que varia de 0 a 100. 100 o paciente está completamente acordado, né? E 50 ele está na profundidade de anestesia, abaixo de 50 ele começa a entrar em coma. Coma induzido pelo anestésico, não é? Então, esse aí dá uma noção geral e dá uma segurança ao paciente que se submete a uma anestesia, dele estar constantemente monitorado a profundidade e o grau desta anestesia. É segurança para ele, segurança para o anestesista e a sociedade toda ganha. Bom, nós sabemos que o senhor é o presidente da Unicred. E qual é o diferencial dessa cooperativa? Excelente pergunta que você fez. Que aqui nós somos donos. E o que é que significa ser dono? Você é dono do seu próprio destino. Você diz aonde que você quer aplicar. Os cooperados se reúnem e decidem, dão à diretoria o poder da decisão da taxa de juros e, acima de tudo, ao final do exercício, se reúnem numa grande assembleia e os lucros, que no cooperativismo é chamado sobras, nós, cooperados, decidimos como que vai ser feita a partição, democraticamente, pelo voto.
E nos últimos 3 anos, a regra tem sido esta: 40% dos lucros são divididos para os aplicadores de recursos, 40% para os tomadores de recursos e 20% para o depósito à vista. Então, essa fórmula tem contentado a muitos, a todos, né, nos últimos 3 anos. Mas a Assembleia é soberana, ela é que decide. Então, sintetizando, 2 grandes diferenciais, Cleane. Primeiro, nós somos dono e o lucro é nosso. E a cooperativa pertence à sua cidade, o recurso fica na cidade. Esse é um diferencial que ninguém vai nos tomar, porque faz parte da nossa filosofia, é parte do nosso ser. Nós primamos aqui pelo atendimento, pela personalização e pela valorização do ser humano. O que me chamou a atenção também foram os projetos de responsabilidade social. O senhor poderia me falar um pouco deles? O Instituto Unicred, como é instituição também sem fins lucrativos e de cunho social, ela pode trabalhar com toda a comunidade. Então, tem 1 ano e 6 meses o Instituto Unicred e nós desenvolvemos já alguns projetos, sempre voltados para a comunidade. Buscamos trabalhar com as mães em situação de risco, principalmente na periferia de Fortaleza, em parceria com a Secretaria de Saúde do município. Então, durante a Secretaria escolhe um grupo de mães, o Instituto Unicred entra com um treinamento para a arte de manicure e esse projeto se chama Com as Mãos no Futuro. Nós já fizemos no ano de 2010 3 desses cursos em regionais e vamos dar continuidade agora em 2011. Fizemos um outro projeto chamado Projeto de Incentivo à Leitura nos Hospitais. Nós solicitamos aos nossos cooperados que doem os seus livros paradidáticos dos seus filhos que já saíram do colégio, que terminaram, passaram de ano, doam os livros, nós arrecadamos os livros aqui na Unicred, montamos num carrinho de leitura em torno de 300 livros, e doamos este livro a um hospital. Esse projeto já está cadastrado no Ministério da Cultura, no Programa Nacional da Leitura e do Livro. E aproveitando esse momento, como que eu faço para abrir a minha conta, né, como profissional da saúde? Você pode se dirigir a qualquer uma das agências Unicred, nós temos 4 agências Unicred, a agência sede aqui no Shopping Avenida, né? Temos dentro do hospital da Unimed, na João Cordeiro e no Harmony Center. Ou você pode entrar em contato conosco pelo fone 40 12 11 00 e solicitar a visita de um dos nossos gerentes que prontamente ele irá. É necessário que você seja profissional de saúde, são 14 profissões da área de saúde, tá? E você abre a sua conta com um valor mínimo que são R$20. Bom, como você sabe, o programa Corpo Estilo tem um grande objetivo de orientar a prevenção e o principal objetivo seria a qualidade de vida, o estilo de vida. E o que o senhor pode estar deixando de mensagem para o cidadão que está nos assistindo obter uma qualidade de vida, você como médico, né? Uma coisa que preocupa e estressa muitas as pessoas é exatamente o problema financeiro. Como a gente vê pessoas com problemas financeiros, tira o sono. Pois bem, a Unicred, sendo uma instituição financeira da área de saúde, ela se preocupa com a saúde financeira dos seus cooperados. Então, a gente pode ajudar dando orientações para que você faça um empréstimo consciente, evitando o endividamento excessivo e dando uma remuneração justa para os seus aplicadores. Concluindo, a Unicred pode ajudar a você e pode ajudar a comunidade prestando assessoria financeira e orientação. Crédito consciente, aplicador solidário. É assim que a gente procura trabalhar e juntar a saúde com o recurso financeiro. Que bom, o público aí de casa deve ter adorado, né? Saúde financeira. É um prazer tê-lo, doutor Nazareno, conosco no programa de estreia. Desejo a você muitas felicidades e tudo de bom. Ok, obrigado. Fico feliz por participar da estreia. Desejo a todos vocês
que fazem o programa. Muito sucesso e contem conosco. E ainda nesse quadro, fomos conversar com a doutora Ire Amorim sobre um assunto muito importante, uma alimentação saudável. Ela que é nutricionista da clínica Corpo Rígido e responsável pela parte nutricional do site Sangue Sparmed. Confira. Já estou na clínica de estética Corpo Rígido, ao lado da nutricionista Ire Amorim. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cleane. Para começar, qual o papel da nutricionista em uma clínica de estética, doutora? A nutricionista vem se aliar aos tratamentos estéticos no sentido de redução de peso, de perda de medidas e principalmente da reeducação alimentar. E assim, é muito comum a gente ver na internet, nas revistas, essas dietas malucas de uma semana, 15 dias, a perda de peso imediata. Isso é verdade ou mito? Bom, qualquer restrição de alimentação, ela vai fazer com que você perca peso, sim. Mas o importante é que essa perda de peso, ela aconteça de forma gradativa. No sentido de garantir o fornecimento de vitaminas e minerais, de carboidratos, proteínas e lipídios, mas ao mesmo tempo com uma restrição calórica para que esse peso vá sendo perdido gradativamente. Doutora, o porquê da procura dos clientes a uma nutricionista? Geralmente a procura está numa perda de peso de uma forma muito rápida e aí entra nós como nutricionistas no papel de conscientizá-los de que a perda de peso ela deve ser gradativa. Quanto mais devagar se perde peso, mais garantido de que o peso não volte ao original que ele estava pesando anteriormente, né? Dessa forma, a gente trabalha no sentido de emagrecer com saúde, garantindo que ela não tenha nenhum tipo de patologia associada, de que ela não venha sentir nenhuma consequência grave com essa perda de peso. Porque é muito comum o efeito sanfona, né? Que é assim que é chamado. Emagrece rápido e ganha o peso rápido. O que é que você acha? Então, uma vez que a gente ganha peso, as nossas células de gordura elas estão dilatadas, elas estão crescidas e cheias de gordura. A partir do momento que a gente vai perdendo esse peso, elas vão esvaziando. No entanto, uma vez cheias, elas sempre vão querer estar cheias. Então, uma vez que você engorda, que você perde, a tendência é você ganhar novamente. E quanto mais gradativo essa perda de peso, mais fácil o corpo entende que o seu peso novo é esse menor. E não tem a tendência de voltar ao peso anterior. E é nesse sentido que a gente trabalha, sempre tentando conscientizar as pessoas de perder peso de forma saudável, se alimentando, não associar nunca dieta a sacrifício, porque dieta é uma reconstrução de um hábito alimentar, não necessariamente um sacrifício. Não emagrecer não é sinônimo de fechar a boca. E verão em alta, né? Sim. Fortaleza, uma cidade muito quente. Qual a dica de uma dieta saudável, assim, de uma forma bem rápida, assim? Primeiramente, o cuidado com a hidratação, sempre lembrar de estar ingerindo os líquidos, água de coco, sucos, lembrando que os líquidos não estão inseridos bebidas alcoólicas nem refrigerante, porque eles são, pelo contrário, eles são bebidas que vão desidratar mais ainda. E, em segundo lugar, frutas e verduras, porque elas são fontes de vitaminas e minerais que vão garantir que as pessoas estejam com o sistema imunológico preparado para esses dias de carnaval, nos quais as pessoas não dormem direito, não se alimentam direito e estão expostas ao sol por muitas horas. E você que quer emagrecer de forma saudável, procure a doutora Ire Amorim na Clínica de Estética Corpo Rígido.